Boa, pessoal, aqui Renan Barros, e a partir de agora a gente vai dar início aí à mentoria aí, técnico de empilhadeiras eletroeletrônico júnior, tá ok? Então, estimo aí que vocês estejam bem, sou o Renan Barros aí. Então, assim, aqui, os principais conhecimentos aí que a gente já vai abordar para empilhadeira, essa é uma missão aí do nosso canal Empilhando Conhecimento aí, tá ok? Que é dedicado aí na elaboração e informação técnica em geral, tá ok? Uma empresa aí, um grupo, uma união de pessoas, tá ok? Que está comprometido aí com o desenvolvimento, tá certo? Cuidadoso nas soluções e que agreguem ganhos reais aí à produtividade, tá certo? Esse é o nosso princípio aí do canal Empilhando Conhecimento. Então, sem muitas delongas, a gente apresentou um pouquinho, vamos direto ao ponto. Quero que os senhores embarquem comigo aí nessa viagem que a gente vai iniciar agora, empilhando conhecimento, tá certo? Primeira coisa que eu já preparei aqui para vocês, ó, vamos lá. Nosso foco como elétrica, a gente precisa aí saber o que acontece, tá certo? Basicamente, de forma resumida, num material para ele conduzir energia, tá ok? Aqui a gente tem representado aqui um átomo de oxigênio. Então, vamos lá. Resumindo, aqui no meio aqui a gente tem o núcleo dele, tá ok? E em volta a gente tem essas camadinhas, primeira camadinha, segunda camadinha que tá mais distante em volta, tá ok? Essa primeira camadinha aqui, que a gente vai chamar ela de K, ela tá com dois elétrons aqui, duas bolinhas negativas aqui, tá certo? Ela tá um pouco distante do centro, do núcleo. E essa outra camada aqui, a camada E, ela já tá um pouco mais distante. Se você contar aqui, tem 8 bolinhas, tá ok? Como que funciona isso daqui? A primeira camada é K, a segunda é L, e aqui ó, já tá tudo mastigadinho pra gente, M, N, O, P, então assim vai crescendo aqui as camadas, tá certo? A primeira camada, a camada K, ela cabe 2 elétrons, a segunda ela cabe 8, sempre isso, tá? É padrão. A terceira, a camada M, cabe 18, e assim vai. Então vamos aqui ó, o oxigênio, ele tem 10 elétrons livres. Vamos dizer assim, 10 elétrons ali, rodando ali. 2 está na camada A, 8 ficou na camada L. 2 mais 8, 10. Fechou. Tá ok? Então, esse vai ser o nosso primeiro raciocínio. Segundo aqui, ó. Ah, mas eu tenho um componente aqui que ele tá com 11 elétrons, tá certo? A gente vai ter lá K, sempre o mesmo padrão. K vai pegar 2, L vai pegar 8, vai sobrar 1. 1 vai para a camada M, mas a camada M cabe 18 elétrons, certo? Então, esse é o nosso raciocínio base aí, só pra gente começar. O que vai importar pra gente? Essa última camada aqui que a gente vai chamar camada de valência. Então essa daqui, ela já tá preenchida certinho com a quantidade de elétrons dela, que é 8. Essa daqui ainda tá muito longe pra chegar, tá ok? Então vamos lá. O que a gente vai abordar aqui? Vai ser bom pra gente fixar. Camada de valência. É o que a gente vai conseguir determinar se o material ele vai ser condutor ou isolante elétrico, tá certo? Através dessa camada de valência aqui, tá ok? Como isso? Vamos lá ver. Quanto mais distante, mais fácil fazer um desprendimento, uma movimentação. Eles estão tão fácil aqui de movimentar que a gente vai chamar eles de elétrons livres, tá certo? Então a gente consegue trocar esses elétrons aqui, ó, de um átomo para outro, tá ok? Então nessa facilidade aqui que eles vão ter de trocar de lugar, sempre essa última camada aqui, o que vai acontecer? O elétron, ele vai buscar estar equilibrado, igual esse aqui que a gente viu de 10 elétrons, tá certo? Então a primeira está preenchida, a segunda preenchida, então ele está equilibrado, tá certo? Esse aqui, ó, que ficou com 11, as duas primeiras camadas estão preenchidas, mas a outra camada, como a gente falou, ela está longe, certo? Então, agora, o que vai acontecer aqui de mais fácil? É ele ganhar elétrons ou perder o elétron. Então aqui para ele tá mais fácil perder esse 1, tá certo? É muito mais simples para ele perder 1 do que ganhar o restante, tá certo? Então esse átomo aqui, ele ia ser um átomo que ia doar elétrons, tá certo? E é isso que vai definir aí se ele vai ser condutor ou isolante, tá certo? Por quê? Vamos olhar aqui, ó. Como a gente falou, um átomo, pra gente resumir aqui, a gente vai anotar, ele tem 1, 2 ou 3 elétrons na última camada, tá certo? Ele vai ser um material condutor, tá ok? Por quê? Porque ele tem facilidade de doar elétrons. Um átomo que tem 4 elétrons na última camada aí de valência, tá ok? O que tá falando aqui pra gente? Que esse que tem 4 elétrons, ele não é nem fácil e nem difícil de ganhar elétrons. Então ele vai ser um semicondutor, tá ok? Já um material isolante, ele possui 5, 6, 7, 8 elétrons na camada de valência, tá ok? Então ele vai ser um átomo que ele tem facilidade, vamos dizer, de ganhar elétrons, tá certo? Então para esses que tem de 5 a 8, é muito mais fácil eles receberem elétrons do que doarem. Para esses que tem de 1, 2 ou 3, é muito mais fácil para eles ceder elétrons, tá certo? Então isso que vai aí fazer uma distinção aí atômica dos nossos condutores e isolantes, tá ok? Vamos voltar aqui mais um pouquinho. Já que a gente entrou nessa viagem, já viu aí que o material, ele conduz eletricidade, porque ele possui elétrons livres e tudo mais, esses elétrons aí, eles trocam um de lugar com o outro e tudo mais, a gente cai aqui, ó, uma coisa que a gente vê e ri, tá certo? Então, a primeira lei de Ohms aqui, ó, a gente tem V sobre R vezes I, tensão sobre resistência vezes corrente. Então, é uma fórmula aí que a gente vê e ri da nossa primeira lei de Ohms, tá ok? O que a gente vai
anotar aqui. Vamos lá para as nossas anotações. Primeira lei de Ohms. A gente anota aí. Corrente elétrica, né, é diretamente proporcional e inversamente joia? Então, uma anotação aí que a gente fez aí sobre primeira lei de Ohms. Certo? Então, o que diz aí a primeira lei de Ohms? A gente vai ter aqui na nossa apostila, primeira lei de Ohms, tem as definições aí. O físico matemático aí, alemão George Siemens, está falando aqui, Ohms foi aí o cara, tá ok? O que eu quero que vocês entendam aqui, ó. Pegar essas ilustrações, tá vendo o carinha passando bem amassadinho ali? Essa daqui, ó. Tá vendo um homenzinho empurrando aqui os elétrons? Então a gente fixa essa imagem pra gente poder ir compreendendo o que eu tô querendo passar pra vocês. Tá certo? Então vamos lá. Parte aqui de tensão elétrica. Então, como a gente falou, a gente tem a nossa fórmula que a gente vê aqui, que é tensão sobre resistência vezes corrente. Tá ok? Então agora a gente vai anotar aí tensão elétrica. Vamos lá. Vamos ver esse carinha aqui, que é o Proteus. A gente viajou, falei um monte de coisa aí relacionada aí pra gente entender como que acontece aí, tá certo? Essa elétrica. Como que se movimentam aí os elétrons no nosso condutor. Pra gente começar a entender aí um conceito aí teórico básico aí. Tá ok? Então a gente abriu aqui, ó. Basicamente clico no pezinho aqui pra mim pegar um material. Primeira coisa aí. Vamos tá pegando aqui. Uma bate. Aparece aí pra mim aí. Deixa eu pegar um aqui. Aqui, ó. Uma bateria ativa. DC, contínua. Tá certo? Dou clique aqui. Ok, beleza. A gente tem aqui, ó, o nosso lado positivo e o nosso outro lado aqui, o lado negativo. Porque essa aqui é uma representação de uma bateria. Então vamos imaginar lá que é a nossa bateria tracionária, tá certo? Então aqui eu tô representando ela. Esse risco maior aqui, ó, representa o lado positivo e o outro lado aqui, o menorzinho, negativo, tá certo? Então tem um carinha aqui que tá representando 12V, 12 volts. B1 é o nome que a gente tá dando pra ele, tá certo? Então a nossa bateria aqui, número 1, ela é 12 volts, lado positivo e lado negativo. Tá certo? Então, só pra gente começar aí a entender aqui um pouquinho do circuito. Peguei aí a minha bateria. A gente tem aqui, ó, de um lado, uma carga positiva e do outro lado, negativo, tá certo? Então vamos lá, deixa eu já pegar aqui, ó, a gente vem aqui P, colocar lá, vamos pegar um LED. Então ele dá aqui, ó, várias opções de LED, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, tenho vários LEDs aqui ativos, tá certo? Vou pegar aqui um LED green, tá ok? Um LED azul, então eu escolho aí, por exemplo, vou jogar ele aqui, ó, na minha tela. Então ele já veio pra cá, ó, dou um clique aqui, jogo ele aqui na minha tela. Aí, beleza? Agora, eu vou pegar aqui também, ó, quer ver? Um boot. Já aparece aqui pra mim aqui, ó, um botão ativo. Vou jogar aqui na nossa telinha. Tá ok? Então o que eu tô fazendo aqui, ó? Essa linha que eu passei seriam os fios do nosso sistema elétrico, tá certo? Então eu tô interligando aqui, ó, eu peguei o polo positivo, trouxe ele aqui, interliguei ele aqui no meu botão. Saí do meu botão, vim aqui, interliguei ele no meu LED, tá certo? Então o que a gente vai, primeira coisa, tá observando aqui, ó. Quando a gente ligar esse botão aqui, ó, fechou o caminho entre o mais e o menos, tá certo? Então esse excesso de elétrons, ele tem por onde passar. Então eu tenho excesso de elétrons de um lado e do outro eu também possuo falta de elétrons, tá certo? Então aqui do lado negativo eu vou possuir um excesso de elétrons e aqui do lado positivo eu vou ter falta de elétrons. E quando a gente baixar esse botão, a gente vai fazer com que esses elétrons possam circular do mais para o menos. Um tá com excesso e outro tá com mais. Então eles vão buscar o equilíbrio, tá ok? Aí, o que acontece? Enquanto tiver essa diferença, essa DDP, essa diferença de potencial, a gente vai falar, um lado tá mais negativo e a outra tá mais positiva, tá certo? Então a gente vai chamar isso, essa diferença, de DDP, diferença de potencial. Tá certo? Então, essa aqui é a representação de uma bateria, um LED e um botão. E aqui os nossos cabos. Quando acabar, não tiver mais essa DDP, ela conseguir chegar, vamos dizer assim, um equilíbrio, a nossa pilha acabou a carga. Então, o nosso circuito não vai mais ligar. Então, enquanto tiver uma DDP, uma diferença de potencial, a gente consegue manter a nossa lâmpada ligada, tá ok? Se o nosso circuito aqui, ó, tiver fechado, tá ok?
só pra gente colocar pra funcionar aqui, ó. Aqui eu consigo ver a tensão dela, então eu vou colocar lá, a tensão dela, 12 volts. Ok? Aí o que a gente vai fazer aqui? Vai dar um play aqui, ó. Ligou, 12 volts. Tá certo? Deixa eu dar um pause aqui. Vou mudar aqui. Ela tava com 2.2. 2.2 volts. Vou ligar ela. Opa, o que aconteceu? Deu um erro aqui. Então ele tá falando pra gente que aconteceu alguma coisa errada aqui. Sim, o que a gente tem aqui? 12 volts na entrada. Eu coloquei pra 2.2 volts aqui o nosso LED, a nossa lâmpada, a nossa carga. Então a tensão aqui tá muito grande. Então só pra gente... O que a gente pode fazer nesse caso? Vou colocar aqui isso, não é pra vocês aprenderem a mexer assim, minha ideia nos programas, mas é pra vocês conhecerem os programas e a gente ir trabalhando de forma dinâmica esses conceitos de elétrica. Então isso aqui é um básico ali que eu quero que vocês peguem. E aí eu tô trabalhando dessa forma pra ir devagarzinho. A gente vai introduzindo o que eu preciso que vocês vão pegando aí de conhecimento. Vamos lá. Aqui, ó, eu posso digitar aqui, ó. Melhor. Nem vou digitar, a gente já tem aqui, ó. Se você vir aqui, ó, resistor, você clica aqui. Vou pegar aqui esse aqui, vai, 1K. Então eu vou tirar essa linha aqui. Vou jogar esse resistor. Vou interligar meus fios aqui no meu circuito. Certo? 1K. Então o que eu fiz aqui? Eu coloquei um resistor para ele realizar uma queda de tensão. Então a gente vai ver isso na empilhadeira, então a gente já vai aprender esse conceito. Tá certo? Por isso que eu tô falando. Devagarzinho a gente vai vendo algumas coisas. E de forma dinâmica trabalhando aqui com o programa. Vamos lá. Vamos ver se o nosso circuito vai dar um erro. Vamos lá, play. Liga meu botão. Olha lá, meu LED ligou, não deu mais o erro. Tá certo? O que tá acontecendo aqui? Vocês querem observar? Então vamos observar aqui o que tá acontecendo. Então eu vou pegar aqui, ó. Um voltímetro. Tá ok? Clicar de novo aqui e aqui eu consigo girar. Colocar outro aqui. E outra. Outra aqui. Tá certo? Agora eu vou pegar aqui, ó. Então assim, ó. Aqui, o que acontece? Eu peguei esses voltímetros, mas eles estão... Então assim, isso é de propósito, é pra vocês verem que aconteceu um erro. Algumas vezes aqui eu vou fazer esses erros, tá certo? Eu acho que com o erro a gente aprende mais. Então aqui, ó, tá errado esses voltímetros. Por que tá errado? AC volts. Então isso significa que é alternado. Então a gente anota aí. AC, tensão alternada, corrente alternada, tá certo? Então eu vou tirar eles aqui, ó. Tô fazendo isso que é pra gente, com esse fato, aprender. E vou vir aqui, ó, eu tenho os meus voltímetros DC e AC, contínuo e alternado. Então, com baterias, tensão contínua, mais ou menos, a gente vai trabalhar com DC, tá certo? Ótimo. Então, agora sim, tá certo. Vou colocar outro aqui, tá certo? Vou girar ele, vou colocar um, outro aqui em cima do meu resistor. Beleza? Agora sim, meu amperímetro. Vamos lá. Pra gente colocar o amperímetro, a gente precisa abrir o circuito, ele precisa estar em série com o circuito. Então o que eu vou fazer aqui primeiro? Deletar essa linha, vou lá, amperímetro, colocar ele aqui. Perímetro. Vou colocar ele aqui. Tá certo? Vou interligar aqui meus pontos do meu circuito. A gente fazendo na prática aqui, ó, suando a camisa aí, mostrando aí na prática, tá certo? Vamos lá, vamos dar play aqui, ver o que acontece. Vamos lá, dei play. Olha lá que legal, minha carga tá funcionando, meu LED acendeu, tá certo? O que a gente observa aqui, ó, a nossa tensão de entrada, a gente tá conseguindo medir ela aqui, ela tá 12 volts, tá ok? Então a gente tá vendo aqui, ó, 12 volts, tá ok? Quando a gente abre esse contato, esse botão aqui, essa corrente elétrica, ela não passa. Então é aquilo, você tem tensão aí na tomada da sua casa, você vai medir, igual a gente tá medindo aqui, a gente tá vendo, tá? E vai ter tensão, porém, a gente não tem corrente elétrica, porque tá aberto aqui, ó, o nosso circuito, tá certo? Então eu venho aqui, ó, e clico aqui, ó, olha o que aconteceu com a nossa tensão entrou, passou pelos dois componentes. Esse componente aqui, que a gente tinha deixado ele com 2.2 volts, ele pegou lá, ó, 2.2, 3 volts, certo? O resistor, ele absorveu aqui, ó, 9.77 volts. Então o que aconteceu? A nossa tensão, se a gente somar 9 com 2 aqui, e 23,977, vai chegar nos 12. Então a nossa tensão de entrada, então ela dividiu aqui nesses dois componentes. Aí, o que aconteceu aqui? A gente errou de novo. Por quê? Tá vendo que tá zerado o nosso amperímetro aqui? Então a gente vai dar um pause aqui e vai ver o nosso amperímetro. O que acontece? A gente tem os múltiplos e submúltiplos. Então a gente vai colocar esse carinha aqui ó, em miliampere. A gente vai mudar a escala lá do nosso equipamento em miliampere. Por quê? Se a gente olhar aqui, ó, a nossa lâmpada, ela tá para 10 miliampere. Então ela tá em mili. Então a gente não vai conseguir realmente medir nada em ampere. Tá certo? Então vamos lá. Play.
Olha lá, agora os nossos amperes estão conseguindo medir aqui, ó. Tá para 10 mil, tá passando aqui 977, certo? E olha que interessante, ó, a mesma valor que entrou, saiu 977. Então ele entra de um lado, sai do outro, 977. Já a nossa tensão aqui, ó, de entrada, ela entrou, ficou 9 em um ponto, 223 no outro, certo? Então isso aqui é mais pra gente começar a iniciar aí na parte de circuito aí, com esse circuito bem simples, tá certo? E eu vou falar mais e mais sobre isso, tá certo? Então vamos lá. O que aconteceu? Lembra que eu falei lá do carinha empurrando? Então assim, a nossa tensão elétrica, ela tá empurrando os elétrons, tá certo? Então aqui, ó, ele tá empurrando, tem um 12 volts, tem uma tensão, ele tá empurrando aqui no condutor, mas não tem por onde passar. Então a gente vai anotar aí. Vamos lá nas nossas anotações, coloca lá, né? Tensão elétrica é uma força capaz de empurrar os elétrons. Tá certo? Não se preocupem com o português, meu objetivo não é esse. Então, que for errado mesmo aí, eu não estou focado nisso. Certo? Feito uma anotação. Então, tudo que eu falei, quero que vocês entendam isso. Que ali no circuitinho a gente possui uma tensão e que ela é capaz ali de empurrar os elétrons. Tá certo? A gente viu lá que esse fio aqui, esse condutor aqui, ele é formado por vários átomos. E lá a gente tem os elétrons livres. Tá certo? Cada elétron que vai estar ali, solto ali, eles vão estar girando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, tudo desordenado. Tá certo? Quando a gente colocar essa DDP, quando a gente colocar essa bateria, essa pilha, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar esses elétrons que estão pra lá e pra cá, bagunçado, e a gente vai direcionar eles, tá certo? Então aqui, através do polo positivo e negativa, a gente vai criar uma tensão que vai empurrar esses elétrons de forma ordenada, tá certo? Então, o que acontece? Quando a gente fecha o botão, a gente consegue fazer com que a tensão empurre esses elétrons de uma forma ordenada, tá certo? Então, aqui, tensão, volt, fechou? Temos as várias representações, V, U, E, tá certo? Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Anota aí, tensão pode vir como a letra V, a letra U e a letra V mesmo, tá certo? Letra E, V e U, tá certo? Então, esse é um circuitinho simples dos que a gente vai estar produzindo, a gente vai produzir vários aqui, tá ok? Então, basicamente é isso. Vamos fazendo aí as anotações, tá ok? Eu vou falar um pouco agora de corrente, tá certo? Então, sempre fazendo aí as anotações necessárias. Vou dando aquelas pausas, aquelas paradas, para vocês aí poderem anotando, dando uma olhada no esqueminha e absorvendo as informações que eu passei. Então, o que acontece aqui? Para a gente ter um fluxo de corrente aqui, a gente vai ter que ter essa tensão elétrica, tá certo? Então, a gente tem tensão sem corrente. Estou medindo aqui no meu equipamento tensão, mas não estou medindo corrente, tá certo? Quando eu fecho o circuito aqui, ó, eu tenho corrente elétrica, que é o que o nosso equipamento está mostrando aqui pra gente, tá certo? Então eu vou colocar aqui, ó, sistema, deixa eu dar um pause primeiro, vem aqui, ó, sistema, animação, setas e cores, faz setas e cores aí, tá certo? Desliga aqui o botãozinho, dou play na nossa simulação. Então agora quando a gente dá o play, ó, a gente tem essas setinhas, tá certo? Essas setinhas tá falando pra gente aqui, ó, a corrente tá fluindo, tá tendo fluxo, ela tá vindo, tá passando pela minha carga e tá vindo aqui pro negativo, tá certo? Então, primeira anotação, tá vendo que ela tá saindo do mais pro menos? Então, importante, vai lá, anotações. O que a gente tem aqui? Sentido daquela corrente, sentido daquela seta, do mais pro menos, ele é convencional. Então a gente coloca lá, mais, tá certo? Para menos, sentido convencional. Anotação importante, tá certo? Do menos para mais, sentido real, tá certo? Por quê? Isso daí. Quando eles estavam, né, no começo, eles não sabiam como funcionava, eles falavam que a corrente, ela vinha aqui, ó, do mais pro menos, então é no sentido convencional. Porém, depois que estudaram, entenderam que esse carinha tá com falta e esse com excesso, então os elétrons saem desse carinha e vai para esse carinha. Então sai do negativo e vai pro menos, pro mais, tá certo? Então esse é o sentido real, tá ok? Então, eles trabalham aí com esses dois sentidos aí quando a gente fala de corrente elétrica, tá certo? Então, a gente sabe que o sentido convencional é do mais pro menos, e do menos pro mais é o sentido real, tá certo? A unidade dela, de medida lá, que a gente vai medir lá, é ampere, tá certo? Representado lá pela letra A, tá ok? Lá na nossa fórmula lá, corrente elétrica, ela está representada pela letra I, que significa corrente elétrica. Então, ampere, corrente elétrica, seria aí a mesma coisa, tá ok? Certo? Basicamente,
essas anotações. A gente volta aqui pro nosso esqueminha e vamos ver lá, ó. Aqui, o que a gente vai abordar agora? Resistência elétrica, tá ok? O que seria essa resistência aí? O que acontece aí? Bom, basicamente, quando a gente tá lá com uma mangueira, certo? E a gente pega e coloca o dedo pra gente poder restringir a passagem da água, tá ok? A gente vai criar uma restrição, uma resistência à passagem daquela água naquela mangueira, tá ok? Então essa é a ideia de resistência. Então, foi o que a gente fez aqui. A gente tinha muita água passando pelo nosso equipamento e a gente criou uma resistência para passar menos água e chegar aqui a quantidade de 2,2 volts. Tá certo? A gente criou uma resistência à passagem desses elétrons. Tá certo? Então, essa é a ideia base. Tá certo? Então, o que a gente anota aí? Aqui, ó. O deslocamento, ele é fácil dos elétrons. A gente vai ter uma resistência baixa. A gente vai anotar isso aí. O deslocamento, ele é difícil. Então, a gente vai ter uma resistência alta à passagem desses elétrons. Então assim a gente vai definir um condutor se ele tem uma alta ou baixa resistência aos elétrons, tá certo? Então, o que acontece aqui para a gente poder definir? Resistência elétrica é quando ela encontra uma dificuldade, tá certo? Na passagem aí dos elétrons, tá certo? Então, resistência elétrica é o que causa aí a dificuldade da passagem dos elétrons no nosso condutor, tá certo? E a gente vai representar ela lá pela letra R, tá certo? Que foi o que a gente viu lá na fórmula lá da lei de Ohms, tá certo? Então ela é dada aqui a representação por essa letra Ohms, tá certo? Que é o cara aí que inventou isso daí, tá certo? Então a gente viu aí tensão, vimos corrente, vimos resistência, tá certo? A gente seguindo aqui o material aqui, ó, tem todas as definições pra gente fazer a leitura. Então faz parte do treinamento a leitura, faz parte do treinamento a interação com o material, não só pegar isso, deixar guardadinho pra quando precisar, não. Fazer a leitura toda dele, o estudo, tá certo? Que isso faz parte do treinamento e ajuda a gente a aprender aí o que a gente pôde aprender, tá certo? Aí que interferem, tá certo? São coisas aí como, por exemplo, o comprimento do material, tá certo? Então já anota aí, comprimento do material, tá certo? Então, a gente tem tensão na nossa tomada, a gente tem uma flecha, pensa uma flecha sendo tensionada ali pelo ar, tá certo? Quando você tensiona essa flecha e solta, ela vai chegar em uma certa distância, tá ok? No caminho, ela vai ir decaindo, vai gerando uma resistência até que ela cai no chão, tá certo? Maior comprimento, certo? Maior resistência. Maior a resistência, tá certo? Então, primeira coisa que a gente vai anotar aí, comprimento do material. Quanto maior o comprimento, maior a resistência, tá certo? Vamos partir agora outro exemplo aí, um tubo de água, tá certo? Quanto maior o diâmetro do tubo, mais água passa por esse tubo, certo? Então a gente vai colocar lá, seção transversal. O que acontece? Que a gente acabou de falar. Maior seção, menor, certo? Outra anotação que a gente faz aí. Material. O material, numa temperatura de 20 graus Celsius tabelado, ele apresenta uma resistência. Cada material a sua resistência tabelada, tá certo? Então vamos supor assim que a gente tem um material que é uma rua, e essa rua ela é cheia de gente. Então, é difícil pra gente chegar de uma ponta a outra da rua, porque a gente encontra muitas pessoas ali na nossa frente e fica difícil o nosso trajeto. A gente encontra uma resistência no nosso trajeto, tá certo? A gente pode pegar um outro material, que ele é uma rua também, porém essa rua não tem quase ninguém. Então a gente consegue transitar ali de um lado ao outro nessa rua tranquilo, tá certo? Então, isso vai acontecer lá dentro do material, tá certo? Um vai ter uma resistência maior e o outro vai ter uma resistência menor. Essa resistência é tabelada, como eu falei, numa temperatura aí de 20 graus Celsius, tá certo? Então, é assim que vai estar a resistência colocada de cada material, tá certo? Através de uma tabela que a gente pode pesquisar aí, tá ok? Outra coisa que a gente vai colocar é temperatura, tá certo? Então a gente anota lá, temperatura. O que acontece na temperatura? Que a gente vai estar vendo lá na segunda lei de Ohms. A gente vai ver aqui, ó. Feito Joule, tá certo? Que é o que a gente vai chamar aí
Efeito Joule é a emissão de calor do componente causada pela passagem da corrente, tá certo? A energia está sempre em transição, transformando-se, nesse caso, de elétrica para térmica, tá ok? Então, quando aumenta a temperatura, a gente transforma a energia elétrica em térmica, porque os elétrons eles vão começar a se movimentarem aqui, ó, com essa cinética pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, e aquilo vai gerar um aquecimento, um atrito entre eles, que a gente vai chamar lá de efeito Joule, tá certo? Então, por exemplo, a gente perguntou, Renan, posso usar na minha entrada da minha casa aqui? Não sei, depende da sua residência. Geralmente o pessoal tá usando padrão 10, mas eu tô com fio de 6 lá e tá tudo bem, ele só esquenta um pouquinho, eu falei pra ele. Então, você está pagando a energia que você consome na sua casa, na sua residência, e o aquecimento do fio. Porque conforme o fio aquece, você consome energia, você tem uma perca de energia ali. Tá ok? Por isso que o nosso consumo aumenta aí quando a gente tem aí condutores finos aí na nossa residência. Um exemplo aí pra gente poder entender essa questão aí da temperatura, que é outro ponto aí que a gente vai anotar aí, referente à nossa segunda lei de Ohms. Tá ok? Então, nossa segunda lei de Ohms. A gente acabou de ver aí nossa segunda lei de Ohms. Tá certo? Agora, a gente vai pegar aqui, ó, pra ficar mais dinâmico a nossa aula, como eu falei. Deixa eu vir aqui em cima, minimizar. Vamos abrir aqui, ó, esse carinha, cadê Simo?